Apesar de ele ter decidido não compreender, ela persistia em explicar-lhe por que lia a Gabriela Lençol. É a casa que ensina a ler. Pausa. Imagina um extraordinário atrativo para o amor. Pausa. O livro fala. Pausa. Procura a página que te fala. Pausa. São da substância dos beijos e da boca. Pausa. Sentam-se à mesa no estético convívio. Pausa. A sua liberdade é tal que, se as folhas se partem, regressam por si sós ao ponto de partida e juntam-se, esperando. Pausa. São pombas, somente ligadas por uma fita de voo. Pausa. Não vês? Continua. Nesse lugar havia uma mulher que não queria ter filhos de seu ventre. Pedia aos homens que lhe trouxessem os filhos de suas mulheres para educá-los numa casa de um só quarto e de uma só janela. Tinha uma maneira distante de fazer amor, pelos olhos e pela palavra. No texto de Maria Gabriela Lençol, Hölder, de Hölderlin, esse texto provocou muitas anotações que eu fiz sobre o próprio texto. Coloquei outras incitações de outros lugares, apontamentos de músicas, letras de música que eu fui escutando enquanto lia. E já de cara montei esse tripé das 3 árvores, Quercus, pinos, lusitanos e nogueira. Então, Hölderlin, Joshua e Giordano Bruno. 3 árvores como uma porta aberta para impar. A voz como transmissão, reverberação, eco, retorno. Algumas coisas que separei do texto de Lúcia também, do texto não, de uma palestra no YouTube, sobre biografema. Gosto especialmente dessa frase, a memória é feita de esquecimentos. E de uma outra, do Ezra Pound, que ele fala, a função da literatura é nutrir de impulso, coisa que a literatura de Maria Gabriela Lençol faz muito bem. E outras perguntas que eu anotei que o próprio texto foi me incitando, como qual é a minha vila, a coisa que eu destaco no texto de Hölderlin. Então ela fala da árvore da vida, Quando ela fala da árvore da vida, imediatamente me remete à árvore da vida mesmo, conforme estudada no judaísmo pela Cabala, E que essa árvore, na verdade, é um prototipo, digamos assim, da maneira como eles enxergam o mundo, Melhor dizendo, os mundos. Então são camadas e camadas de mundo com suas especificidades de acordo com as séfiras por onde se vai passando. Gosto logo de cara quando ela fala como cada um chegou com a sua árvore. E eu fico pensando que faz muitos anos que eu crio um bonsai de uns pinos, E esse bonsai já foi passear, criei durante muitos anos, foi passear
Hoje eu tenho um ficus. E eu fui fazer então uma pesquisa sobre essas árvores. A escrita de Lansol, uma escrita bem sensorial, e eu gosto de ver assim como cada parágrafo ela vai brincando com as palavras, com o som das palavras, né? Como quando ela fala, e os cheiros. Então ela faz uma sobreposição de mundos aqui, né? Cheiros, hörerling, som. Essa escrita sensorial, né? A casa eu, né? Sou casa. Fala também sobre a morte das árvores, né? Árvores abatidas. Que imagem mais forte, né? Então, nesse parágrafo onde ela diz do outro lado do mar, né? Aqui ela faz toda uma contextualização com relação à natureza, né? Mar, floresta, parque, jardim, massas vegetais, um raio de figuras verdes, né? Medo. E aí esse medo eu vejo ele em complementação a essa imagem das árvores sendo abatidas, né? Depois ela vai, em seguida, né, na página seguinte, ela faz um outro jogo que eu acho muito interessante também, em que ela fala, né, começa a falar, a descrever uma contraposição entre raio luminoso verde e interior sombrio, né? Então o próprio interior é sombrio, né? Então ela fala de cavalos, mensageiros, cartas e Hölderlin esperando. Depois ela fala de botas, árvore maior, e aí fala do quercus, né? Que é o carvalho. É interessante porque o carvalho é a árvore de onde se extrai a cortiça, né? Que é um forte símbolo para toda a Europa, né? Sua cultura, seus vinhedos, né? Essa árvore, que um outro aspecto que eu acho significativo, né, é que ela é uma árvore típica do sul da Europa, dessa Europa meridional, né? Ou dessa Europa mediterrânea. Então ela vai aparecer em países como Portugal, Espanha, Grécia e a parte europeia da Turquia, né? E ela vai fazendo ao longo do texto também, né, associações entre as três árvores, as três representações, né, o Hölderlin, o Yoshua e o Jordano, e as obras, né. Então, quando ela está falando de quercus, há os deuses da Grécia morreram, né? Então a razão socrática venceu, os deuses morreram, né? E aí ela sempre está evocando essas imagens, né? Esse gênio da natureza, então som, mensageiro, cavalo, né? Então tem uma página em que ela foca essas imagens, né? E interroga de uma maneira muito linda como viver sem essa diferença entre os deuses e os homens. Logo em seguida ela manda mais uma trilogia, né? Avaliou, incapaz, sem luzes, porta, nenhum sentido. Aqui, quando ela traz o Cristo, né? Será que Cristo apagou os deuses? Então a diferença nesse momento, né? Entre o Cristo, os deuses, né? O Cristo Deus e os deuses, né? Então a diferenciação nesse momento da história entre razão e espírito, né? Alguém, um abraço universalmente, né? Essas imagens grandes, né? Depois ela vai em a cabeça como árvore e traz o leite, então árvore, tronco, folhas, altura, brilham ou escureciam de grandeza, né? Então, quercus ela coloca como um gênio da natureza, né?
E aqui ela traz a diferença e os diferentes, né? Depois leite quente servido na taça, uma relação entre o leite e o mamilo, né? Caneca de chá, taça com alça. Essa diferenciação, quando ela fala em chávena, né? Diferenciação de caneca de chá para xícara. Então, a caneca de chá como a taça com alça e a xícara como um pequeno recipiente, né? Então, nesse momento em que ela traz essa imagem da chávena, né? Ela retoma o mamilo, medo, alma, perder-me e perigo, o fio, encanto de Hölderlin, sonolência, cálculo, pigmento, cor, resposteiros, saia, sonho, sala, né? Isso é bonito, né? Sonolência, saia, sonho, sala. Eu fui olhar essa diotima um pouco mais, né? Do que essas informações superficiais que eu tinha. Então ela está situada ali, né, em 440 a.C., Diotima de Mantineia, que era sacerdotisa e era filósofa, né, que não deixa de ser a própria Lançol, né, mentora de Sócrates nas questões de amor. Então a Diotima também como essa percepção do amor e do feminino, né. É interessante porque o Hölderlin, né, ele é de março de 1770 e falece em junho de 1843. E ele vai ser influenciado pelo Goethe, pelo Schiller, pelo Empédocles, por Pindaro, por Winckelmann, né. Aí retoma essa ideia do seio, né. Aqui ela está desenvolvendo um pouco a partir dessa imagem, o leite, o seio, Diotima, a árvore, o seio que é Diotima, que é a árvore, né? O regaço que é diferente do poente, o colo, né? Então ela volta, o seio, a coroa do seio, ele, pôr do sol, aí ela faz essa superposição de verbos, né? A falar, a adorar, a subir, Yoshua, o pinheiro. Aí evoca essas imagens, né? Adoração, presença íntima, impressões de luz. Mar, via-se, paixão. Yoshua, paixão, né? Se Hölderlin, sabugueiro, né? Lançol, casa, céu e terra. Eles me lembram um pouco um hexagrama do I Ching, os dois, né? Onde entre eles há o mundo dos homens, né? Dos seres que habitam o planeta, e como a terra e o céu, né? Quando ela traz a árvore demente, né? Que ela entra com o poema poente, né? Poema poente, essa diferença entre o seio regaço, né? O seio colo, né? E o poente. Poema poente, né? E aí ela traz café, cabelo, olhos, ar. É interessante porque Diotema ela tem a relação com os gregos, né? Enquanto esse Yoshua cristão, né? Depois apropriado pelos cristãos, né? Com Roma, que de alguma forma também é a representação dessa oposição de poderes, né? Grécia a Roma, né? Uma cultura letrada e uma cultura armamentista, né? Bélica. Traz essa imagem dos poliedros, né? Dos polígonos. Então, interessante como ela trabalha com o sentimento também dessa perspectiva, das muitas faces do tempo, né? E aí ela volta para a imagem da casa, né? Na casa seguinte. Então, quando ela fala de Yoshua, ela fala de Miriam, né? Se a gente pensar de uma perspectiva cristã, Miriam associada à figura de Madalena, né? Dentro dos evangelhos apócrifos. Então, aqui ela volta para uma nuance de sentimentos, né? Nostálgico,
a tristeza alegre, a nova intimidade, né? E vai trazer essa intimidade, mas uma intimidade bíblica, já que ela está se referindo a Yoshua, né? E Miriam, Jesus e Madalena, né? Eu gosto disso também. Retirá-la do tecido lavrado de linho, parti-la, dá-la, né? Então, retirá-la, parti-la, dá-la. Mas Miriam está evadida numa outra casa, né? Tá aí quando ela traz Miriam, ela traz água, carvão, cinza, ligeiro. Aí ela volta para Yoshua, né? E no parágrafo em que ela fala de Yoshua, ela fala em violência, cordas, caía, sobressalto, ângulo puro, pão, vidro, posse, perdi, céu partido, prado partiu. Céu partiu, o prado partiu. Né? Abismo, alto, cume, fundo, auréola de fulgor. Aí ela traz em seguida, né, no parágrafo, como sempre acontece com Hölderlin, né? Aí ela evoca a imagem da multidão, do conjunto, e sempre sensorial, ouço e vejo. Né? Aí ela vai falar das árvores dependentes. Quando ela fala das árvores dependentes, é bonito porque ela fala sentir, seiva, sentia, sentimentos, sentido, fadiga, água. Ela sempre traz uma emoção final, né? E um elemento da natureza. Então aqui ela está falando hastes, queixos, água, sombra, ramos, articulações úmidas, água, tudo assim do mundo da água, né? Fica bem diferente quando ela entra em Nogueira, né? Antes ela ainda vai um pouco mais à frente com a questão da água, né? A água que é onde ela vai então trazer a imagem redemoinho poema, né? Então, poço, pinhas, parede, polígono, porta. Como ela faz esse jogo, né? Com as palavras. Som. Então, se lá atrás ela falava em sentir, seiva, sentia, sentimentos, sentido, fadiga, água. Né? Agora ela fala em poço, pinhas, parede, polígono, porta, som, que não se pode representar. A tempestade num poço, ouvir, pensar. Novamente a manutenção desse jogo de elementos com sentido, com algum dos sentidos, né? E aí vem a nogueira. Então a nogueira é uma árvore ameaçada, ela é uma árvore a origem dela é Europa, Ásia, família Jugulandaceae. E eu fiquei pensando, né, como as árvores, de alguma forma, elas me parecem também heteronômios de Lansol e de Hölderlin também, né? Ela entra em Jordano. Quando ela entra em Jordano, ela vai para esse território Europa-Ásia, né? Nogueira. E tudo parece que também reflete essa paisagem. Energia brilhante, obstáculo, pegar, peso, arrostar, vergar, sentimento interior. Aí ela volta de novo para uma outra sonorização dos sentimentos, angústia, né? Então, água, angústia, poço, tempestade, ouvir, pensar, grades, cantar, passagem. Então, ela traz a transformação vibrante, pele, tempo, cheiro, brisa e método. Yoshua, sagrados, veneração, anjos e santos. Andamento. Yoshua, passagem, poda, batismo, som. Aí entra na imagem da mulher, somada da imagem da mãe. Mais de um seio que não é leite, é um brinquedo. E logo em seguida ela traz o elemento alquímico prata.
né? E a prata, dentro da alquimia, ela é um catalisador para a obtenção de outros compostos. Ela vai trazer junto também batismo e nomeação. Ouvir. Aí ela faz aqui, isso que ela fala, né? Strasbourg, Lyon, Colmar, Belfort. Isso é a rota, uma das rotas nacionais da França. Quando a gente entra lá nas rotas nacionais, essa rota que ela traz aqui é a rota da Revolução de Paris. Strasbourg, Lyon, Colmar, Belfort, Besançon e por aí vai. Aí ela sai da água e vem para a terra. E vai falar, quando ela traz a rota, ela começa a falar da terra. Fala dos percursos, fala da mortificação mental, da impaciência, e volta então para as costas marítimas como algo inacessível. E vai para a cama, para uma projeção de cama, cama projetada. Lembra um pouco a ideia do Platão, né? Quando ele está falando lá dos mundos, né? Quando ele fala no capítulo 10 sobre os poetas, né? O que ele justifica, digamos assim, o porquê do banimento dos poetas se é algo necessário, né? E aí ela traz a imagem de apelo, ânus, sexo, crânio, espelho. Então tem um parágrafo que é cama, horizonte, apelo, ânus e sexo. Aí vai para um outro. Espelho, cabelo, olhos, cabeça. Porque ela está entrando mais uma camada da loucura, né, de Hölderlin. E é muito interessante que ela fala da substituição parcial da razão pela loucura, né? Não é uma substituição completa. Aí volta numa imagem que é bonito isso, né? Solitário entre pinheiros. O carvalho esperava o Hölderlin, né? Aí volta para os espelhos, espelho na casa, figuras luminosas, cabelo, nuca. Corta. Um cabelo que ninguém corta. Então esse cabelo que está lá nos espelhos. E a imagem do homem desmultiplicado, né? Singularizado, individualizado. Aí ela faz uma contraposição aqui, traz Miriam de volta e traz a imagem da castidade, que responde um pouco o parágrafo onde ela traz a cama, o apelo, o ânus, o sexo e o crânio. Vidro entre seres elementares, volta para os elementos elementares básicos da natureza, fogo, água, ar, terra, né? Aí fala em cabeça, olhos, mão e braço. A obra de Giordano Bruno, né? Do infinito, do universo e dos mundos. De volta, ela traz o viajante, o corpo, o vulto, os olhos, a pouca loucura e as contradições fulgurantes, né? Os olhos como o órgão do deslocamento, da movência, né? Do dentro e do fora, né? Da doença fantasmal, grave, porém leve. Aí ela traz a imagem do anel, né? Quando ela traz a imagem do anel, a pedra azul escura, né? Como a pedra de distinção do conhecimento, né? Filosófico. Ela é arredondada, ela é talhada, ela é polida, ela é de safira azul, ou seja, ela tem nobreza, né? Traz Yoshua e Giordano no mesmo parágrafo, né? Porque Giordano ainda não chegou. Aí ela vai retomar o voo. Então, volta para as imagens das árvores, né? Com a dos pássaros, então. Aqui também, lidando com os sentimentos opostos complementares, como amar e escarnecer, né? Árvores de lama, as árvores que ainda vão começar a viver e ainda vão se elevar ao céu, né?
E aí ela traz um Hölderlin que brincava, né? Brincava, mas... E Miriam pensa em Oshua. Mas assim, nesse Hölderlin que brincava, né, com pouca loucura, vem a imagem do excremento, né? Um excremento humano que tentava moldar numa superfície de poema. Então a imagem do excremento humano, com a da angústia. Aqui já a loucura era a própria mente, né? A loucura era a mente e o corpo era ausente. Então brinca um pouco com esses sons também, né? Uma outra coisa que chamou minha atenção são essas expressões i, o, que quando a gente faz estudos dentro da Cabala, essas letras elas estão associadas a partes do corpo, né? As vogais. Então, U é o ventre, I é a cabeça e O coração. Ela também aqui escalona, então, Hölderlin, Yoshua e Miriam, né? Aí ela volta para a árvore da vida de alguma forma, que eu vejo como ligada com Miriam. E ela traz as imagens de rosto, riso, ovos, animais, mesa, porta, sala. Hölderlin masturbava-se. Grécia deuses, Grécia sol, Yoshua, Yoshua Cristo. Excitação sexual, pobre tonto, lama, pássaro. Único dos personagens que não tem uma definição de data de nascimento é Yoshua. Lançol, uma sagitariana, né? Hölderlin, um pisciano. Jordano Bruno, um aquariano. E eu acho interessante que ela termina com pulmões, ar, bomba. E aí essa frase que eu acho bastante... Se o corpo quiser, e ele quer, o texto desdobrar-se-á sobre um caderno aberto, e o texto escreverá mais do que é possível ler. Ardente texto Yoshua. É assim que eu vejo a escrita da Lançol. Texto sempre escreve mais do que a gente consegue ler. O caderno não é o escrevente do texto, mas o lugar onde o texto aprende a materialidade do lugar por onde corre. O jogo da liberdade da alma, Lisboa.